Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o primeiro episódio do Diabeticando, o podcast para aquelas pessoas que às vezes tem que furar o dedo 3 vezes para espremer o dedo e sair aquela gotinha mísera de sangue para fazer um teste de glicemia. Sejam muito bem-vindos. O meu intuito com esse trabalho é trazer informações para vocês de forma simples, para que as pessoas consigam se engajar. Eu acredito que pessoas junto de pessoas formam lugares melhores. Então, acredito que junto de vocês aí nós conseguiremos criar uma comunidade, e essa comunidade certamente poderá mudar algumas pessoas. E esse é o objetivo principal aí dessa intenção que eu venho compartilhando com vocês. Então, muito prazer, meu nome é Rafael Ferreira, eu sou um jovem adulto de 31 anos, nascido em São Paulo, diabético há 26 anos, então eu sou da época que não tinha nem Coca-Cola Zero e vivo muito bem. E eu queria compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive, algumas ideias, algumas trocas de informações. E aí, com o tempo, isso vai talvez tomar um outro formato, e aí a gente pode modificar, e, enfim, ver a melhor forma de poder compartilhar com vocês todas as novidades, retirar dúvidas. Eu quero falar sobre contagem de carboidratos, que é algo extremamente importante. Quero falar sobre as insulinas existentes no mercado. Quero falar sobre exercício físico. Quero falar sobre um negócio que eu chamo de alimentação simples. É alimentação saudável, gostosa e simples. E aquele alimento que não vai fazer a sua diabetes subir tanto. Eu quero falar de experiências, quero falar de coisas que podemos fazer para nos ajudar. Quero falar de livros que podemos ler sobre o assunto. Enfim, vai ser um podcast aí que, com a ajuda de vocês, eu tenho certeza, nós podemos mudar o cenário da diabetes em alguns lugares, no Brasil, no mundo, enfim. Eu acredito que a informação faz com que as pessoas se modifiquem, e quando as pessoas são submetidas a uma oportunidade ou a um cenário e elas têm outras opções, sendo que não a mais óbvia do que fazer na hora, eu acredito que se gera mais recursos e as coisas acontecem de uma forma mais incrível. Então, com criatividade, com muita criatividade, a gente consegue ultrapassar o dia a dia das dificuldades que nós diabéticos temos. Sofremos muitas dificuldades, Hoje nós temos ainda bem uma acessibilidade maior por conta de alimentos que são mais fáceis de serem encontrados, informações que são mais fáceis de serem adquiridas, mas de qualquer forma eu acredito que essas informações não são tão simples e precisas quanto poderiam ser. Então a minha intenção é simplificar isso, mostrar para vocês que é muito fácil, dá muito certo, e com a ajuda de todos vocês aí a gente vai construir aí um mundo melhor. Então eu conto com vocês, espero que vocês contribuam com o desenvolvimento desse projeto, e que, enfim, eu possa satisfazer aí as ansiedades dos diabéticos e ajudar vocês com as suas dúvidas e tudo mais. Eu não sou médico, sou diabético há 26 anos, o meu tratamento se iniciou basicamente com insulina NPH, tá? Eu, com 6 anos de idade, na minha casa, imagina, muitos anos atrás, talvez alguns de vocês nem conheçam, mas eu tinha aqueles filtros de barro. Para quem não conhece, para quem conhece tá lembrando agora daquele gostinho da água que tinha, mas para quem não conhece, é um filtro. Imagina esses filtros de hoje em dia que tem empresas grandes, tudo. Ele era compacto para você colocar em cima da mesa. Pronto, não era pequeno, não era pequeno, era grande. Era quase o tamanho de um mini frigobar, assim, alguma coisa do tipo. Então era colocado em cima da mesa, geralmente ficava na cozinha, e aquele filtro você enchia com água da torneira. Então você tirava a parte de cima, que era um plástico, era um
material, um plástico transparente, né, rígido, e você enchia ele com água da torneira e dentro dele tinha tipo uma cerâmica, eu não sei o que é. Depois vocês podem pesquisar aí, talvez eu pesquise e falo para vocês aqui nos próximos episódios exatamente o que é. Mas era um filtro, então você tinha que trocar aquilo a cada tempo, e a ideia era colocar água da torneira, né? Não tinha essa muito de filtro eletrônico que deixava água gelada, não, era aquilo ali. O que a gente fazia era quando tava muito calor, a gente enchia o filtro de pedra de gelo. A água ficava geladinha, né? Tinha que ser na criatividade, não era tecnológico o negócio. Então, com 6 anos de idade, eu tomava aquele filtro, eu acredito que ele devia ter, eu imagino que uns 4, 5 litros de água, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Eu tomava um daquele por dia. Então eu fiz isso durante uns 4 ou 5 dias e minha mãe é diabética. E aí ela percebeu isso, né? Falou, pô, naquela época o tratamento não era, né? A gente só media a diabetes no dedo. No começo, minha mãe ia na farmácia medir a diabetes. Então ela ia lá na farmácia, pagava lá acho que R$2, R$5 e media a diabetes para saber quanto que estava a glicemia. Aí tomava só a insulina NPH e era assim o tratamento, né? Vivia naquele altos e baixos. E aí minha mãe, vendo que eu tinha tomado muita água, fez um teste de glicemia em mim e o resultado eu lembro até hoje, foi 346. E aí foi um choque, né? Porque eu sabia pouquíssimo de diabetes, sabia que minha mãe era diabética, mas, né, ninguém sabe o que é diabetes, ninguém sabe como se cuida, como se faz, nem nada. Foi aquele choque pra gente no começo. Ela me levou no médico, eu lembro que era uma clínicazinha assim, cheia de portinhas, a gente entrou, era um endocrinologista que entendia um pouco de diabetes. Aí ele conversou comigo e já me receitou insulina NPH. Então eu comecei tomando 5 unidades de manhã e 4 unidades à noite. Esse era o tratamento que existia na época, né? Então de manhã, eu lembro que 8, 9 horas da manhã eu tomava, e 8, 9 horas da noite eu tomava a insulina. Minha mãe que aplicava em mim no começo. Depois eu aprendi com um médico pressionar o braço num batente de porta e aplicar para poder fazer a preguinha cutânea, porque eu era muito novo, né? Então eu precisava de uma prega cutânea ali, que é quando você aperta a pele para poder espetar a agulha e a agulha não encostar no músculo, né? No geral é mais ou menos para isso que serve. Deve ter alguma outra função, às vezes pode ser por conta da absorção e tudo mais, mas como meu braço era muito fininho, era muito novo, eu tinha que fazer a prega cutânea, e para fazer e aplicar sozinho não dava. E imagina, eu sou diabético, eu ia ter que me virar, então quanto antes eu aprendesse, melhor. Então minha mãe aplicava no começo, depois eu fazia isso, e depois eu comecei a aplicar na perna. Então eu aplico insulina nas 2 coxas e nos 2 braços. Eu não tenho coragem de aplicar insulina na barriga. Não sei porquê, mas eu não tenho coragem. Se vocês têm aí, comentem aí depois aí, porque eu confesso que isso não serve pra mim. E aí, com o tempo, a minha glicemia foi se desenvolvendo, eu comecei a usar óculos, talvez não pela diabetes, mas por uma necessidade, enfim, eu gostei sempre muito de informática, de computador, então talvez por esse motivo, e minha diabetes sempre foi estável. O que é estável? Minha diabetes, ela se mantém aí entre 110 mais ou menos, que é o que eu gosto de manter ela, e às vezes eu tenho alguns picos de 200 e pouquinho. Acontece raras vezes durante o ano dela chegar a 300 e pouquinho. Acontece uma vez ao ano dela uma vez, eu digo assim porque é um abuso muito grave que eu tenha, dela chegar a 400. Acontece. Esse ano aconteceu uma vez, tava 404. Foi um dia que teve um churrasco em casa e eu comi muita carne, muita coisa desse tipo. E depois aí veio família, tudo. Aí eu comi pudim, bolo, doce, mousse e sei lá mais o que. Aí eu tomei insulina, acho que não foi o suficiente. Eu tinha ingerido um pouquinho de bebida alcoólica. E aí, enfim, acabou virando um turbilhão nisso aí. Né, culminando todos os erros que eu tive como uma pessoa normal. Eu sou normal, tá, gente? Eu sou diabético.
mas a diabetes não me define, de forma alguma. De forma alguma. Eu tenho um trabalho normal, eu já trabalhei viajando o mundo inteiro, sem ter horário de almoço, sem ter horário de janta, nem nada, e eu sempre me virei e sempre tive uma diabetes bem controlada. Então, hoje, depois de 26 anos de diabetes, eu dividi a minha dose de NPH fracionada em 3, tá? Então eu tomo de manhã, à tarde e à noite, às 8, às 4 e à meia-noite. Eu tomo 9 unidades de NPH pela manhã, 9 unidades de NPH de tarde, 7 unidades de NPH à tarde e 5 unidades de NPH à noite. Essa é a quantidade de insulina que eu tomo todos os dias. E fora isso, eu utilizo insulina ultra rápida. Então a insulina ultra rápida eu uso para corrigir a minha glicemia, né? Eu tomo ela de manhã, de tarde e de noite. E às vezes em alguma necessidade de correção. Como eu faço isso há muito tempo, geralmente eu não preciso corrigir. Eu consigo acertar já a contagem de carboidrato 95% das vezes e minha glicemia fica perfeita. Então, meu tratamento hoje se baseia nisso, né? Eu tomo um café da manhã, eu almoço e a minha janta geralmente eu como um lanche ou faço uma refeição mais leve. Eu não costumo jantar comida. Quando eu falo lanche, não é hambúrguer, pão, não. Lanche pode ser umas bolachinhas com um queijo, pode ser só um queijo. Pra mim eu tô falando lanche, a concepção da coisa, tá? Não um lanche em si, tipo um McDonald's, nunca, né? Não como um McDonald's. Come, vocês podem gostar, come, mas enfim, McDonald's para diabético, vai ter que tomar 18 doses de insulina picadas para tentar compensar um pouquinho, mesmo assim fica em pé ainda. A gente vai falar sobre isso ainda um dia, eu tô brincando, tá? Não é tão grave assim, é grave, mas não é tanto. Então, hoje o meu tratamento se resume a isso, né? Eu trabalhei viajando o Brasil todo durante um bom tempo, eu vou contar sobre os meus trabalhos no próximo episódio. Então, minha alimentação nunca foi o que eu quis, porque como eu trabalhei com eventos durante muito tempo, eu me alimentava baseado no que era disponível no local, até porque eu fazia viagens muito longas e uma em cima da outra, então por vezes não havia tempo de eu preparar algum alimento para levar, então eu tinha que comer comida de aeroporto, comida do evento, às vezes nem almoçava, sempre tinha uma fruta, alguma coisa, né? Eu sempre me virei muito bem. Modifiquei o meu tratamento pelo Orkut, então eu tinha um tratamento só com NPH, e dentro de um grupo do Orkut de diabéticos, que eu já participava, talvez alguns de vocês nem tenham usado o Orkut, mas tinha um grupo de diabéticos bem legal, uma amiga minha chamada Séries, que eu ainda vou trazer aqui para conversar com a gente, foi quem me apresentou a insulina ultra rápida. Ela é uma pessoa que joga handball, faz esportes, tudo, eu quero trazer ela aqui para bater um papo com ela. E ela me apresentou a insulina ultra rápida. A minha diabetes estava meio alta na época. Ela falou, pô, usa ultra rápida. Eu falei, que isso? Ela falou, uma insulina que você toma e faz efeito em 15 minutos. Aí eu falei, como assim? Eu tomava insulina regular para baixar, mas regular demorava quase 1 hora, 2 horas, né, para fazer efeito, enfim. E aí foi incrível, mudou minha vida, mudou meu tratamento. Eu adequei meu tratamento, claro, junto com o médico e tudo mais, com o endocrinologista. E hoje eu vivo uma vida perfeita, né? Sem problema nenhum, dirijo para todo lugar, faço tudo, nunca tive nenhum problema com diabetes e eu tenho certeza que eu vou morrer de outra coisa, né? A única forma de eu morrer de diabetes é eu ser sequestrado e ficar sem comer. Eu morro de diabetes, mas de resto, apesar que eu sou bem convincente, é capaz de eu convencer o sequestrador de me dar um lanche. De resto não, eu tenho certeza que com um bom tratamento tudo vai dar certo. Então, pessoal, acho que é isso. Talvez os próximos episódios sejam um pouco maiores, né? Por conta... Enfim, a gente vai estendendo o assunto, vai fazendo isso de forma melhor. Eu agradeço aí que vocês tenham me ouvido. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre a minha história. E juntos a gente vai trazer bastante conteúdo, vai compartilhar experiências. Quero ouvir de vocês o que vocês acharam. Então, por favor, comentem. Comentem, que é muito importante para que eu saiba para que lugar que eu vou, de que forma que eu faço. E é isso, eu conto com vocês. Fiquem firmes, não comam doces. Se comerem, tomem insulina, façam exercício, bebam muita água. E se furar o dedo 3 vezes, aconteceu, né? Tamo junto, grande abraço, até logo, tchau, tchau.